Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia do Fórum Impacta Mais 2021, cujo tema é Construindo uma nova economia com impacto socioambiental positivo. Hoje nós começamos o dia com alguns convidados muito especiais, porque se tem uma coisa que nós nos preocupamos enquanto fórum, enquanto equipe organizadora do fórum, foi que a gente tivesse a capacidade de exercer a crítica e a autocrítica. Em ecossistemas nascentes como o nosso, é essa capacidade que vai nos permitir enxergar os nossos pontos cegos e ir adiante. E para fazer isso de uma forma bem humorada, nós chamamos uma convidada super especial para fazer desse evento um momento maravilhoso de troca e também, quem sabe, vocês não possam dar boas risadas. Então, aproveito para convidar a Consuelo. Consuelo, você já está por aí? Eu já estou por aqui. Já estou por aqui. Muito bom dia. Bom dia, queridos, queridos, querides, senhoras e senhores, seres humanos e seres humanas. Muito prazer. Eu sou a Consuelo, sempre um ombro amigo. Esse. Vocês estão bem aí do outro lado da tela? Como estamos? Não tá fácil, né? Essa pergunta não é assim, tipo, jogada ao Léo, não. Falando em Léo, vai ter um Léo aqui. Não, é uma pergunta de verdade, né? Como a gente vai indo, como a gente vai lidando com tudo isso. Não tá fácil, até para mim, que sou palhaça, né? A pessoa fala, nossa, como é que você está conseguindo ser alegre? Sabe como que eu estou conseguindo? Lembrando que rir é resistir, que a gente precisa se ligar à vida quando a morte está tão perto. Nossa, está falando de morte. Gente, vamos falar do que é verdade, vamos falar do que é importante. E hoje temos um momento muito importante aqui. Muito obrigada por você que está aí com a gente para este um julgamento. Como assim, Consuelo, julgamento? Faremos um julgamento dos investimentos e dos negócios de impacto. Como assim, julgamento? Sim, eu queria anunciar para vocês que teremos os investimentos e negócios de impacto, eu sinto muito, mas estão no banco dos réus. Parece que foram acusados de falta de efetividade. Quem acusou? Calma, calma, calma. Teremos aqui o pessoal da acusação e teremos também o pessoal da defesa. E quem serei eu? Eu serei a juíza. Pera, gente, que eu vou botar minha toga. Eu providenciei uma toga. Porque eu falei, não, gente, esse negócio aqui, tchuturu, fazer uma toga bem... deixa eu ver, minha toga de juíza, pronto, agora eu já estou pronta. Eu arrumei também um martelo de juiz. É um martelo alternativo que eu achei mais bonito, assim, ó. É assim, ó, tá. Que bonito, meu martelo. E se você, daí do outro lado, está pensando, eu não acredito que nós vamos fazer isso com uma juíza palhaça, repense seus conceitos. Porque, gente, essa separação do que é sério e do que é divertido é só mais um dos equívocos da sociedade de hoje. Vamos nos divertir falando de coisas seríssimas, seríssimas. Vocês estão preparados? Eu preciso que vocês estejam muito preparados. Sabe por quê? Quem vai dar o veredito são vocês. Sim, eu peço total atenção e concentração, pois ao final de todas as testemunhas, as de acusação, as de defesa, quem vai decidir se esse banco dos réus aí tem absolvição ou condenação são vocês. Então se preparem, eu conto com toda lisura, concentração, críticas, emoções, tudo que passar por vocês vai contar no veredito final. Combinado? Estão preparadas, preparados? Então, nós vamos lá. Vamos começar lendo aqui qual foi a acusação geral, tá? Olha, eu vou ler porque juiz lê, né? Eu gosto de juiz ler. Olha só. Os investimentos e negócios de impacto são acusados de falta de efetividade. Ao longo dos últimos 10 anos, eles não foram capazes nem de apresentar evidências de sua contribuição na resolução dos desafios socioambientais, nem de provocar o mercado tradicional a incluir o impacto positivo na forma como empreende e investe. Não está fácil para eles. Mas vou deixar o papel de explicar, explicitar, falar mais profundamente sobre essa acusação para a querida
Bem-vinda, juiz não pode falar querida, né? Juiz tem favor de ninguém. Todos são queridos e queridas que estão aqui. Tatiana Assali, bem-vinda, Tatiana. Você já está aí. Tatiana, que tarefa que te deram, certo? Fazer a acusação. Eu espero que você possa pôr o chapéu de acusadora, que eu estou vendo, uma das coisas que eu adoro na pandemia é entrar na casa das pessoas. Amo essa coleção de chapéus aí que já estão vendo. Que você use o chapéu de acusadora. Tatiana, eu, além de juíza, sou timekeeper, né? Timekeeper. Então, quando isso aqui tocar, ó, significa que você tem apenas mais 1 minuto para a sua exposição, mas você tem um tempo razoável. Combinado? Senhoras, senhores, senhoritas e senhoritas, por favor, prestem muita atenção às palavras de Ilana. Ilana, desculpa, de Tatiana. Já fui para a próxima convidada. Venha, Tatiana, fazer toda a sua explanação. Somos todos ouvidos. Muito obrigada, Consuelo. Bom dia. Bom, gostaria de começar a minha conversa usando todas as minhas anotações, como disse a senhora juíza, preciso ter os meus dados todos organizados. Eu gostaria de dizer que eu acredito na importância e na urgência do tema, mas analisando todas as informações e dados, não foi possível encontrar evidências assertivas de que o avanço justifica a dedicação e o tempo direcionados a esse tema. É uma agenda de nicho, com pouco alinhamento, os conceitos e entendimentos não são os mesmos, o seu crescimento tem sido muito devagar. Será que quando estamos falando desses negócios de impacto, todo mundo aqui presente nessa sala conosco tem o mesmo entendimento? Será que todo mundo precisa ter o mesmo entendimento? Eu acho que isso fica para reflexão de todos os nossos jurados, se esse entendimento do impacto tem que ser alinhado. Ainda por cima, nós temos definições muito subjetivas para impacto, sendo difícil comprovar e validar a intencionalidade. Observando provas apresentadas, podemos perceber que é muito baseado na narrativa. Dados e discursos dados pelos próprios empreendedores. Então, eu levanto outra questão. Será que estamos simplesmente privilegiando os empreendedores e empreendedoras que trabalham com uma boa comunicação? O empreendedor bem intencionado, com uma boa história para contar, como o seu propósito de mudar o mundo, será que ele é robusto e escalável? Bom, e se ele é liderado por uma pessoa que sabe falar muito bem, será que ele está realmente resolvendo esses problemas relevantes do mundo? Podemos perceber uma grande contradição pelo fato de que as grandes empresas e instituições financeiras também estão falando sobre impacto, mas do ponto de vista deles. Eles dão nome aos produtos, aos serviços, eles oferecem um monte de coisa chamada de impacto. Será que divulgar e assumir esses compromissos baseados em suas próprias interpretações do tema é suficiente? Qual a articulação que esse mundo do impacto, dos negócios e investimentos vem fazendo para evitar a banalização do impacto? Esse impact washing. É preciso que alguém pare para dizer o que não é investimento de impacto? Será que precisamos... Senhora Tatiana, você está dizendo que existe o impacto wash. Como já houve o greenwash antes, estamos agora com o impacto wash? É isso que você está me dizendo? Se a agenda é baseada em narrativas, por que não? Quais são as provas? Eu não encontrei provas e evidências. Perfeito, perfeito. Pode prosseguir. Já no que tange aos investimentos, os negócios de impacto com potencial de escala e rentabilidade serão mais beneficiados? Será que pelo impacto ou pelo retorno financeiro? Será que bons negócios com rentabilidade de escala vão conseguir recursos simplesmente por serem negócios de impacto? Isso já vem acontecendo? Como nós podemos garantir que haverá motivação para um negócio se posicionar como impacto, sendo que isso pode levar ao engessamento do negócio e fazer com que a cobrança pelo impacto torne ele difícil? Uma dúvida que me surge é: empreendedores que estão começando hoje com investimentos de impacto, eles têm acesso a mais recursos financeiros? Eu não encontrei provas. Negócios e investimentos de impacto, eles têm a sua função ativista e disruptiva, conforme eu disse no começo, é uma agenda importante. Porém, eu entendo, eles estão apontando para novos compromissos no mercado. A gente tem um futuro que tem que ser mais inclusivo, mais sustentável.
E uma das coisas que buscamos é o alcance dos tais objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas, além desse ativismo, cadê as provas pragmáticas das entregas e dos resultados? O que torna muito difícil afirmar que os modelos de negócios de impacto têm sido capazes de mudar a forma como a gente tem combatido os mesmos velhos problemas de sempre. Vide o setor de saúde, e o setor de moradia, e a energia. O que o modelo de impacto fez por esses setores nos últimos tempos? Se o objetivo não é substituir, mas sim complementar o papel do Estado, de que forma negócios e investimentos de impacto têm inspirado os governos e as políticas públicas a endereçar e priorizar esse tão falado impacto socioambiental? Positivo. A senhora está voltando, então, à questão da articulação, da falta de articulação, então. Vejo que está pondo de novo mais peso nessa questão ainda. O papel que tem que ser cumprido. O papel que se diz cumprir. Certo, então, a gente está conseguindo quebrar essas barreiras culturais para que os gestores públicos tenham interesse nessas startups de impacto, para que eles tragam a lógica do impacto para o que eles financiam, para o que eles endereçam em suas atividades governamentais. Precisamos seguir na busca pelas melhorias e pelo desenvolvimento desse mercado, para garantir que todos os envolvidos colham os frutos. Mas, nesse ritmo, não vai dar. A falta de eficácia, sim, doutor. Então, eu agradeço muito pela atenção de todos e eu aguardo com um grande interesse para ouvir todas as partes envolvidas nesse debate, após apresentar todo o meu argumento. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Tatiana. A senhora, inclusive, foi enxuta no seu tempo. Eu não tive nem a oportunidade de me divertir aqui com o meu timekeeper aviso, mas fiquei interessadíssima nas questões da acusação. Estou pensando na questão das barreiras culturais que a senhora apresentou, que realmente devem ser infinitas, inúmeras, né? Essa questão de se eles têm ou não têm acesso a recursos também me toca muito. Eu acho que é bom a gente pensar isso, os recursos estão ou não estão disponíveis. Pensando que tem aqueles que começaram faz tempo e tem os que estão começando agora. Quantas pessoas dessa audiência estão entrando neste mundo por primeira vez? Vejam que essa explanação dá uma dimensão assim, completa dos desafios que estão enfrentando os negócios impactos, investimentos, negócios de impactos, enfim, vou achar uma sigla para isso. Outra coisa, além do WASH, do Impact WASH, que eu adorei esse novo termo, penso também na questão do gogó, né? Porque, no fim, se for traduzir, tem muita gente que está só no gogó, né? E a coisa não está andando mesmo, e precisamos entender melhor e não ficar só no gogó. Muito bem. Aqui, eu sou a juíza que faz suas reflexões em voz alta e espero que vocês também estejam fazendo por aí, né? Em voz alta, em voz baixa, não sei se tem pessoas com vocês, não sei se tem gato, periquito, papagaio, quem mais está na sua casa? Pois, afinal de contas, a pandemia, não sei se você nem está na sua casa ou não está, nesse momento tão desafiador de viver em qualquer lugar que estejamos. Enfim, muito bem, senhora Tatiana. Está colocada a acusação. Agora, senhoras, senhoritos, seres humanas, irei chamar a defesa. A defesa tem seu representante master na figura de Diogo, que chamará por sua vez, as testemunhas. Senhor Diogo, bem-vindo ao nosso tribunal. Como você está? Bom dia, excelentíssima juíza. Ouvimos as acusações, achei que os pontos foram válidos, bem colocados, amplos e complexos, mas agora me dada a possibilidade de trazer algumas testemunhas de defesa. Porque o que a gente precisa para desconstruir os dilemas são de evidências e de narrativas. Confere? Muito bem, senhor Diogo, muito bem. Eu vejo, inclusive, gosto do seu respeito a esse tribunal, você veio a caráter, eu acho isso importantíssimo. Afinal de contas, se eu estou de toga, você também tem que estar de terno e gravata. Me parece que a sua primeira testemunha
teve um problema pandêmico, desses que a gente não pode esperar, a gente vai perdoar sua primeira testemunha, ela era essencial, mas acredito que você tem algo a dizer a respeito dela e depois chamar as próximas, certo, senhor Diogo? Excentríssima juíza, é verdade, confere. Infelizmente, o nosso querido DJ Bola teve um imprevisto pessoal e ele não poderá estar conosco hoje. Vamos só jogar boas energias para ele e para a família dele, porque vai dar tudo certo. Mas, contudo, continuo com 3 testemunhas altamente relevantes. Primeiro, eu gostaria de dizer, Consuelo, o seguinte, que idealmente... Senhora Consuelo, por favor. Excelentíssima senhora Consuelo. Idealmente, deveríamos ouvir todos os participantes desse júri, para que, de fato, a gente pudesse ter o melhor veredito possível, tá? Porque são muitas realidades, são muitas visões de sucesso, muitas fragilidades ao longo da jornada de cada um que está aqui acompanhando esse tribunal, tá? A experiência com o dito investimentos e negócios de impacto tem sido muito diferente para empreendedores, para investidores, para professores, para aceleradores, para gestores públicos. Mas, contudo, não será possível ouvirmos todas as pessoas. Não temos até meia-noite, eu espero que você tenha escolhido, né, com uma relevância, certo? Perfeito. Escolhe Esse 3 ponto é muito ótimas testemunhas. ótimo, esse ponto é muito importante, senhoras e senhores que estão aí no júri. Pois sim, vejam, é amplo, esse tema é amplo. E como disse Diogo, são muitas experiências distintas. Mas eu acho que Diogo foi feliz em sua escolha de representatividade aqui para o nosso tribunal. Perfeito, juíza. Então, gostaria de convidar para que todos e todas possam ouvir com muita atenção a testemunha número 1. Olá, bom dia. Por favor, o senhor poderia dizer o seu nome? Bom dia, meu nome é Felipe Borsato, eu trabalho no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Bom dia, senhor Felipe. Queria capturar primeiramente a sua percepção, dado a sua atuação no BNDES e o seu contato com diversas instituições financeiras e fundos de investimento pelo país. Queria que você trouxesse a sua percepção inicial de que estamos ou não estamos falando mais e melhor sobre investimentos e negócios de impacto nos últimos anos. Okay, bom, obrigado, senhor Diogo. Em primeiro lugar, bom dia, senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, seres humanos e seres humanas, e, claro, a excelentíssima senhora Consuelo. Então, respondendo a sua pergunta, senhor Diogo, eu vejo um aumento do interesse e do número de produtos relacionados à temática de negócios de impacto. Eu acho que existe uma certa urgência colocada pela sociedade, né, seja no consumo, né, mais consciente, ou tem uma outra visão também das marcas se posicionarem mais sobre temas relevantes, né? E, por fim, os próprios investidores, eles são, de alguma forma, consumidores daquilo que eles investem. E os investidores, hoje, eles querem saber onde o dinheiro deles está indo. Então, quando você tem um conjunto de aposentados, né, ou de pessoas que estão juntando dinheiro para sua aposentadoria, né, através de um fundo de pensão, elas querem saber para onde esse recurso está indo. Né? Uma pessoa física ou pessoas que querem também economizar seu dinheiro, quando elas colocam dinheiro no banco, elas querem saber onde é que esse dinheiro está indo, né? O que ele está fazendo. Então, eu acho que existe um conjunto hoje, um amadurecimento conjunto da sociedade para que eles saibam para onde está indo esse recurso, né? E isso, naturalmente, faz com que o volume de investimentos aumente e que o mercado, né, esse tal mercado, né, ele comece a se mobilizar para atuar de forma mais pujante na temática. Obrigado sobre essa primeira explanação. Eu queria saber sobre referências de impacto, né? Eu imagino que o senhor tenha acompanhado, esteja acompanhando essa agenda nos últimos 5, 10 anos. E queria saber se, qualitativamente, se as referências que os gestores de fundos e as instituições financeiras e o próprio BNDES têm usado para abordar impacto, se elas têm sido suficientes para a gente qualificar esse diálogo
e para evitar uma banalização dessas nomenclaturas e dessa nossa agenda? Bom, uma excelente pergunta, senhor Diogo. Eu acredito que, nesse primeiro momento, a gente tem visto um incremento, como eu disse antes na minha resposta, a gente tem visto um aumento do interesse pelo tema, né? E aí, quando existe um aumento do interesse pelo tema, é natural que muita gente passe a falar sobre ele, mas, às vezes, você ainda não tenha, como a senhora Tatiana colocou muito bem, às vezes você não tem... nem todos que falam sobre o tema têm uma clareza do que é negócio de impacto, né? Eu acho que isso é uma construção, é um amadurecimento da discussão e a definição do que são negócios de impacto vem com o tempo, né? Para a gente, lá no BNDES, a gente entende que negócios de impacto são aqueles negócios que têm intencionalidade. Então, o empreendedor, né, ele tem que mostrar o que ele quer fazer, qual o impacto que ele quer ter, né? Uma vez declarando esse impacto, e aí existe uma narrativa, sim, né? É importante a narrativa, porque a narrativa mostra aquilo que você quer fazer, mas a gente não pode ficar só no gogó, né? Uma vez existindo essa narrativa, é importante que você mensure, né, aqui a sua narrativa, corrija erros, eventualmente você pode ver que o caminho que você está tomando não é consistente com essa narrativa, aí você tem a opção de mudar a narrativa ou mudar o seu caminho, né? E deixar essa mensuração clara, né? Assim, exposta, né? Deixar essa mensuração exposta para que a gente possa verificar essa mensuração, né? Analisar essa mensuração, né? Então, acho que existe um pilar de narrativa, sim, de intencionalidade com narrativa, mas de mensuração e transparência sobre essa mensuração. Então, acho que esses são alguns dos pilares. Existem outras questões fundamentais, né? Mas eu diria que esses são os principais pilares para nós do que são negócios de impacto. Senhor Felipe, então, considerando que o empreendedor faça essa lição de casa e consiga responder a essa pergunta, eu queria te trazer uma provocação que ouvimos da senhora Tatiana a respeito do fluxo de capital para esses negócios, né? Então, eu gostaria de te ouvir a respeito do questionamento de como garantir mais recursos para empreendedores de impacto que estão no começo da sua jornada. Muito bem, senhor Diogo. Para o benefício do nosso júri, eu vou tentar falar de uma forma mais leiga, né? Assim, o que a gente enxerga fora do Brasil, existe já um volume bastante robusto de recursos para negócios de impacto. A gente está falando das centenas de bilhões de dólares. Né? Nossa, vamos fazer uma pausa aí, Felipe, para fazer uma pergunta. Fora do Brasil, quem são os principais investidores nisso? São bancos, instituições financeiras, fundações, é o Bill Gates? Quem é que está investindo fora do Brasil nos negócios de impacto? Assim, todos eles, né? Senhora excelentíssima Consuelo, todos eles. Então, assim, existem fundações, né? Existem fundos de endowments, que a gente chama, fundos que seriam fundos patrimoniais, aqui traduzindo. Existem instituições financeiras, existem nossos pares, né, as que a gente chama de instituições financeiras de desenvolvimento, né, que são os pares do BNDES internacionais. Existe um conjunto de investidores. Né. Lá, acho que fora do Brasil, existe um amadurecimento maior desse mercado em alguns lugares. Né, o Brasil, ele não tá, a gente não pode dizer que o Brasil seja imaturo, acho que de forma alguma o Brasil está indo num caminho interessante, mas a gente ainda tem um volume de recursos pequeno quando comparado a algumas geografias. E a gente enxerga que não só tem um volume pequeno, como a gente ainda tem potencial de criar muitos tipos de produtos financeiros. Aí é isso que eu queria falar com o senhor Diogo. Eu entendo que a gente hoje está evoluindo para um modelo de fundos que compram participações, que viram sócios desses negócios de impacto. Isso é importante, eu acho que esse é o maior segmento hoje no Brasil, mas existe ainda um potencial de crescimento de outros produtos. São produtos onde o agente financeiro, né, esse gestor de fundo, né, ou o setor financeiro, emprestará para esses negócios. Então, produtos que emprestem dinheiro para os negócios também têm um potencial grande de crescimento. Produtos em que envolvam um empréstimo coletivo têm potencial de crescimento. Produtos em que você tenha um empréstimo com taxas atreladas ao atingimento de metas, tem crescimento. Então, grosso modo, se você atinge uma meta, você paga menos juros, ou você tem um benefício de pagar por mais tempo.
Então, a gente vê que existe um potencial grande de crescimento de múltiplos produtos nesse mercado. A gente vê, dada o potencial, muita gente andando nesse segmento, né, e querendo criar novos produtos. Então, eu acho que a gente está num caminho virtuoso, né, de novas soluções. Eu aqui, no meu papel de juíza, no caso, senhor Felipe, tenho uma pergunta minha e depois uma pergunta da audiência. Prepare-se, a minha é mais fácil, está bem? A minha é a seguinte: esse amadurecimento maior de outros mercados, outros países, se deve pelo tempo ou houve alguma mudança cultural, algum fator que nos falta, algum fator que falta aqui para nós, ou temos que só esperar o tempo passar? O que você acha? Qual a sua opinião a esse respeito? É um conjunto, é sempre um conjunto, né? A gente brinca que não tem bala de prata, né? É sempre um conjunto de coisas. Que tem uma questão cultural, né? Existem lugares que têm mais cultura, por exemplo, de filantropia, tem mais cultura de parceria público-privada. Tudo isso impacta, obviamente que o negócio de impacto não é filantropia, mas tudo isso impacta a atração de investidores e de capital, né? Existem lugares também que existe o empreendedorismo de impacto também existe há mais tempo, ou pelo menos essa narrativa existe há mais tempo, a mensuração, né, ou há mais pessoas mensurando há mais tempo. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que, certamente, a mudança cultural é o que precede tudo. Sem mudança cultural, o tempo não ajuda, né? Então, e a mudança cultural é uma questão voluntária, né? As pessoas mudam, né, porque querem, né? Tem gente que pode ficar com a mesma cultura muitos anos, né? Então, eu entendo que é a mudança cultural que precede tudo. Senhora, excelentíssima senhora Consuelo. Isso, muito obrigada. Estou gostando do modo como se dirige a mim. Isso contará pontos no veredito final. Não que eu seja parcial. Poderíamos discutir muito o que faz as mudanças culturais. Gosto muito desse assunto, mas não temos tempo para tanto. Vamos à pergunta do público, sem mais delongas e sem firulas e sem gogó aqui. Neto Zelo pergunta a você, senhor Felipe, mas o BNDES, infelizmente, ainda tem enormes barreiras para acesso ao fluxo de capital para as startups. Você tem algo a dizer em defesa do BNDES? É claro, né? Meu papel de testemunha, estou virando réu, né? Mas sem problemas, né? A gente faz Coitadinho! Parte. Não era a nossa intenção, mas tudo pode acontecer quando estamos ao vivo, com o júri no chat aberto e uma juíza que gosta de criar polêmica. Vamos lá, Felipe, sem problema algum. Tanto no banco dos réus. Não, sem problema algum, acho que faz parte. O BNDES, aí a atuação do BNDES como Banco de Desenvolvimento, né, a gente sempre buscou, e é natural de Banco de Desenvolvimento, sempre atuar com impacto, né? Acho que a narrativa de negócios de impacto, ela é uma narrativa em que você declara sua intencionalidade, como eu disse antes, a priori. Então, ela é uma narrativa importante mesmo para os bancos de desenvolvimento repensarem sua forma de atuação. Mas a gente sempre foi um banco com impacto, né? E em múltiplas áreas, né? Então, o BNDES, historicamente, tem historicamente teve, né, linhas de apoio a entorno de grandes projetos, teve gestão de recursos, né, para fins ambientais, ou remediação, ou preservação, né, para renovação, recuperação de patrimônio cultural, né? Então, o BNDES sempre teve uma atuação com impacto. Falando sobre startups, né, o banco atua para apoio a startups, né, o BNDES atua através de capitalização de fundos de gestores privados, né? Então, ele investe em fundos de investimento com gestores privados e eles fazem investimento em startups, né? Então, esse é o modelo tradicional, ou a gente pode fazer o fundos para comprar a participação dessas startups ou para emprestar para essas startups. Hoje, a gente tem um conjunto de fundos abertos, né? Se alguém quiser, bndes.gov.br/fundos de investimento, tem informação dos fundos que estão abertos, caso algum empreendedor queira se cadastrar nos fundos, ver quais são e mandar sua tese de investimento. E a gente deve ter novidades aí nos próximos meses para que a gente comece a investir em fundos voltados para negócios de impacto. Fora isso, a gente tem um programa, e aí respondendo, né, a pergunta, que é o programa BNDES Garagem. Obrigado pelo aviso, excelentíssima senhora conselheira. A gente tem um programa chamado BNDES Garagem, que a gente deve começar
a segunda edição desse programa agora no segundo semestre, e o BNDES, junto com o consórcio de aceleradoras, que é a Waira, Liga Ventures e Artemisia, o BNDES vai bancar, né, vai custear a aceleração, né, ou seja, treinamento e mentoria de 135 negócios de impacto, em 3 turmas de 45 empresas, e essas turmas vão ter 20 empresas que estão no estágio de ideação, estão criando ainda seu negócio, querem colocar o negócio para funcionar, e 25 empresas que já vendem e querem crescer. Então, são 45 empresas por turma e 135 empresas, então a gente espera endereçar um pouco da crítica que foi colocada. Bem, acho que o senhor saiu bem dessa posição de réus para a posição de oportunidades disponíveis para quem estiver interessado. Senhor Diogo, o senhor tem mais alguma pergunta para essa testemunha ou vai chamar a próxima? Como será? Uma última pergunta, senhora juíza. Queria pedir para o Felipe uma última visualização, porque estamos aqui sendo acusados de falta de efetividade, e gostaria de perguntar para ele qual conquista ele gostaria de acompanhar nos próximos anos, que poderia nos ajudar a responder a essa acusação de falta de efetividade. O que a gente precisaria alcançar e quão longe ou quão perto estamos de alcançar essa visão? Ok, dado que eu já tive o aviso do tempo, eu vou fazer uma resposta breve. O seu tempo agora está tranquilo, você ganhou mais esse plus, tá bom? Muito obrigado. Eu acho que um desafio grande que a gente vivencia hoje é da falta de padronização, como a senhora Tatiana colocou, é a falta de padronização da mensuração do impacto. Eu acho que uma conquista grande que a gente pode ter é ter dentro dos diferentes padrões, a gente conseguir ter algum tipo de intercomunicação entre os padrões, a gente conseguir ter comparabilidade entre os padrões. Isso é importante porque, olhando sob o chapéu do investidor, né, quando ele olha uma série de investimentos, ele quer entender ele quer poder comparar, né, as coisas e saber onde ele aloca, né, os recursos, o que ele vai obter. Então, se eu tiver que dar um desafio, acho que esse desafio de maior intercomunicação entre os padrões, a gente não espera que tudo seja igual, acho que isso é uma ilusão, mas a gente espera que exista uma comunicação mais fácil para a gente conseguir comparar as coisas. Perfeito. Muito bem. Agradeço. Muito bem, senhor Diogo. Pelas contribuições. Dispenso a testemunha 1 e gostaria de convocar a testemunha 2. Sim, então, muito obrigado, senhor Felipe. Vamos para padrões mais KPIs, eu gosto dos KPIs, Index. Esses KPIs precisam estar mais alinhados, senhor Diogo, mas não vamos acrescentar acusações aqui, estamos no momento de defesa. Quem sua próxima testemunha pode chamar. Olá, bom dia. Você poderia, por favor, falar o seu nome? Bom dia a todas, a todos e a todes. Meu nome é Ilana Tromka, eu sou membro do Enimpacto, diretora-geral do Senado Federal e aluna de doutorado em Administração de Empresas da FGV de São Paulo. Senhora Ilana, obrigado pela presença. Em nome do representante do ecossistema de investimentos e negócios de impacto, eu gostaria de manifestar a satisfação que temos em saber que essa agenda chegou até Brasília e tem sido discutida por lá, mas eu queria saber de você, quando e em qual contexto você ouviu falar sobre investimentos e negócios de impacto pela primeira vez? Primeiramente, doutor Diogo, gostaria de cumprimentar o senhor, também a acusação e, obviamente, a nossa excelentíssima senhora, meretríssima, doutora juíza Consuelo. Muito bem, muito obrigada. Em relação a como a questão dos negócios de impacto chegaram até a mim, eu posso dizer que foram por 2 vias distintas. Primeiro, por uma iniciativa do senhor senador Rodrigo Cunha, que chamou ao Senado Federal uma audiência pública sobre esse assunto, e também a partir do senhor Lucas Maciel, coordenador do Enimpacto, por uma demanda do próprio Senado Federal, que teve o interesse de entender quais seriam as consequências da extinção do Enimpacto dentro dos conselhos, do âmbito dos conselhos
né, quando todos os conselhos foram extintos no início do governo Bolsonaro. Obrigado, senhora Ilana. Mas o que eu queria saber de verdade era se você acha que, do que você tem ouvido dessas conversas com essas pessoas que você já mencionou e tantas outras que fazem parte desse comitê, e os burburinhos que você ouve em Brasília, você acha que as pessoas efetivamente já compreenderam o potencial dos investimentos em negócios de impacto para a agenda pública brasileira? Não me parece que essa compreensão seja completa, especificamente porque eu entendo, e aqui a nossa colega a doutora Tatiana colocou, a questão dos negócios de impacto a partir de uma abordagem muito ampla, sem focá-los a partir de uma abordagem de desenvolvimento regional. Acho que essa é uma nuance que deve ser estudada. O impacto do negócio de impacto no desenvolvimento regional, uma vez que ele permite uma especificidade no seu produto que atenderá a uma deficiência, a uma necessidade regional. Não podemos perder de vista que o Brasil é um país grande e diverso, e que negócios que atendem a essa diversidade têm uma enorme chance não só de contribuir com o ecossistema onde estão, mas de ter muito mais possibilidade de sucesso. Obrigado, senhora Ilana. Queria aprofundar essa questão trazendo um tema bastante sensível, então tirem as crianças da sala, porque, em geral, os negócios de impacto são acusados de tentar substituir o papel do Estado, tá? Eu, pessoalmente, costumo dizer que o objetivo é complementar o papel do Estado, mas nem sempre essa mensagem é clara ou, na prática, vemos dessa forma. Então, queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto, para a gente tentar entender de que forma os investimentos em negócios de impacto deveriam, de fato, inspirar o governo e as políticas públicas no atendimento que se faz necessário à população e à proteção do planeta. Me parece que são funções complementares, até porque quando a gente fala da ação do governo em relação ao Estado, a gente fala de políticas públicas, e as políticas públicas são criadas, formuladas, implementadas e avaliadas. O papel de formulação das políticas públicas é um papel que realmente é atinente ao governo e ao Estado, mas o papel de implementação ele é um papel difuso, né? E dado as características do nosso país, não há nenhum óbice que essa implementação seja compartilhada com os outros entes. Muito pelo contrário, esse compartilhamento facilita a implementação das políticas públicas, porque a política pública que é pensada na centralidade do município, do estado ou da nação, ela precisa ser aplicada na ponta. E essa aplicação exigirá não só uma especialização do próprio Estado, mas um compartilhamento com outros entes. E isso já é realidade no nosso país desde a Constituição de 88, quando houve uma descentralização da função primordial do governo federal, e isso está posto, por exemplo, no caso da pandemia. Então, não há substituição nem tampouco concorrência, há cooperação. E essa atuação cooperativa é uma atuação que está em linha com os melhores conceitos, não só conceitos de política nacional, mas os próprios conceitos do ODS, porque não será possível para nenhum país, e tampouco para o Brasil, chegar aos objetivos do ODS sem que todos os entes da sociedade estejam com eles comprometidos. E não há melhor forma de comprometimento do que a implementação das políticas públicas. E veja, o papel de implementação não é um papel isolado, porque ao implementar uma política pública, há uma retroalimentação para a formulação da política pública. Então, essa implementação não só facilita que o objetivo da política pública chegue até a população a quem é necessário, como também facilita o papel do próprio Estado, que vai poder colher outras informações. E aqui a gente vê, portanto, uma atuação conjunta de Estado, outros entes, na implementação, reformulação de políticas públicas por meio da forma de respeitar, né, as questões locais. E aí eu reforço, o Brasil é um país amplo.
O Brasil é um país grande, o Brasil é um país de diversidade, e a diversidade não pode ser uma dificuldade, ao contrário, a pluralidade e a diversidade é um benefício, é algo que torna o nosso país melhor, deve ser valorizado, e para valorizá-la é necessário também valorizar quem trabalha essa diversidade e essa pluralidade. Muito boa resposta, senhora Ilana. Fiquei bastante inspirado, mas te devolvo com uma nova provocação, porque te ouvindo, entendo que há muito espaço para inovação e colaboração, mas sinto que na ponta, né, quando a gente vai falar com o gestor público que implementa isso diretamente, existem diversas resistências. Então, eu te pergunto sobre, entrando no aspecto das barreiras culturais, que a Tatiana trouxe no começo do nosso julgamento, eu queria que você tentasse nos ajudar a desconstruir a ideia de quais são as barreiras culturais que hoje têm limitado que essa agenda chegue para gestores públicos, tribunais de contas que deveriam abordar essa agenda, ou se existem barreiras culturais ou se é só a forma com que nós temos vendido, falado sobre esse assunto que ainda não mobilizou mais parceiros públicos para isso. Eu vou resumir, vou traduzir essa pergunta do senhor Diogo. Estamos chegando e o gestor público diz, lá vem aquele pessoal de novo, aquela turma do negócio de impacto, meu Deus do céu, isso vai me dar um trabalho. Ou temos algo a fazer nesta ponta com o gestor para que ele, de repente, fale, que bom, vem pessoas ajudar-me, cooperar e fazer, de repente, mudanças e inovações espetaculares. O que a senhora tem a dizer, pensa a esse respeito, senhora Ilana, por favor. Eu gostei muito dessa tradução da Tecla Zap, da excelentíssima meretríssima, né? Clareou muito a questão. Agora, é importante que se diga que esse pressuposto não é completamente verdadeiro, uma vez que já temos vários estados que já têm estratégias estaduais para os negócios de impacto. Isso já mostra a descentralização tão importante quando se quer que esse recurso seja realmente impactante dentro de uma política de desenvolvimento local. Então, colocado isso, a questão cultural, como disse o meu colega Felipe, é muito importante. E no que diz respeito a essa questão cultural? Ao entendimento da sociedade que é possível, ao mesmo tempo, fomentar o lucro e o impacto. Fomentar o lucro e o crescimento das instituições e um benefício social. Me parece que esse é o entendimento de organizações híbridas que nós precisamos fomentar na sociedade. E como podemos fomentar isso na sociedade? Através da divulgação dos trabalhos que já são feitos. Né? Então, o papel aqui de trazer à luz, dar conhecimento à sociedade como um todo e aos segmentos específicos, por exemplo, os investidores, por exemplo, os parlamentares, os fazedores de lei, por exemplo, a mídia, destes casos de sucesso. Porque serão estes casos que inspirarão essa mudança cultural. Nenhuma mudança cultural é feita, primeiro, sem um prévio conhecimento de informações, segundo, sem um estranhamento, porque há uma normal conduta no ser humano de ficar no ambiente seguro daquilo que já vivemos. Então, a mudança de status quo, obviamente, exige que seja feito um trabalho para isso, e o trabalho depende de como nós vamos projetar isso para a sociedade. Agora, novamente, acho que estamos chegando num momento, não só do mundo, né, mas também do nosso país, exatamente pela questão do pós-pandemia, que a cooperação ganha uma importância maior que a competição. Vejamos, nesse momento de pandemia, os trabalhos voluntários, a participação de organizações e da própria sociedade foi fundamental para que pudéssemos nos comprometer e dar condições daqueles com menos condições de sobreviverem na pandemia, de que não morressem nem da Covid, nem de inanição. Né? Isso só foi possível por um trabalho de cooperação social. Então, acho que esse é um momento muito propício para que a gente jogue luz a esse tipo de negócio que sobrevive sim do lucro, que é uma organização híbrida, mas que tem já no seu core business a colaboração com a sociedade.
Muito bem, gostaria, senhor Diogo, de complementar aqui a senhora Ilana, pois esse fato dela apontar que informações são necessárias me faz lembrar a frase do famoso e falecido professor Clausi, da UFRJ e outras faculdades do Rio de Janeiro, que dizia: quando mudamos nossos saberes, mudamos os nossos afetos, ou vice-versa. Isto é, eu preciso saber para ter afeto por uma coisa. E se o meu saber é limitado, eu não consigo ter afeto. E vamos traduzir afeto como vontade, motivação, aderir a uma certa causa. Então, os saberes são muito essenciais neste momento, que as pessoas possam saber outras coisas, novas narrativas, para que elas possam mudar o seu afeto em relação ao tema. É uma questão profunda, evidentemente, o lucro em nossa sociedade, para boa parte das pessoas, também é uma coisa proibida, então nós temos muita coisa cultural para fazer, mas isso já são comentários mentais ditos em voz alta. Senhor Diogo, o senhor tem mais alguma pergunta para a senhora Ilana, ou vamos para outra testemunha? Como é a sua forma de atuação neste momento? Eu sempre tenho uma última pergunta, juíza. E vou tentar não usar o meu vocabulário juridiquês, para não me confundir, como fiz da última vez, mas eu queria ouvir da senhora Ilana sobre o tempo da política pública, né? Estamos, nesse momento, sendo acusados de falta de eficácia. E eu queria saber, pela percepção dela e a vivência que ela tem dentro do poder público, se ela acha que nos últimos 5 anos, desde 2017, quando essa agenda, menos de 5, quando essa agenda efetivamente chegou em Brasília, se a gente tem conseguido alcançar um espaço relevante e amadurecer essa discussão lá em Brasília, numa velocidade adequada, e por conta disso poderemos estar otimistas com o futuro. Eu quero dizer que os tempos do parlamento são tempos, muitas vezes, e para o bem da sociedade, mais longos, porque eles exigem discussão e reflexão. Nem sempre as medidas parlamentares tomadas assodadamente vão refletir em melhores leis. Dito isso, eu quero dizer que, desde 2017, tivemos ganhos legislativos, sim, um deles, inclusive, já aprovado, que é o marco regulatório das startups, recentemente aprovado e que fará uma diferença nesse ecossistema. Em 2018, deu entrada no Senado Federal um projeto de lei do senador Tasso Gereissati que propõe a criação no arcabouço, no normativo jurídico brasileiro, dos contratos de impacto social, né, que são um outro instrumento que facilita o investimento, né, dentro desse ecossistema. Então, já podemos, esse projeto já está em fase de deliberação no Senado Federal, tendo já na CCJ para sua última votação. Temos que levar em consideração que estamos desde março do ano passado, né, deliberando de uma forma muito especial por causa da pandemia, o que realmente interrompeu, né, a tramitação de variados projetos e desse, inclusive. Mas isso é só para dar uma... E nesse momento, exatamente agora, o senador Rodrigo Cunha está fazendo uma consulta pública por meio de suas redes sociais para formatar também um marco regulatório dos negócios de impacto, né? Então, se vê que há muita mobilização nesse sentido. Não se pode dizer que em Brasília, que na capital federal, esse é um assunto que não tem exigido e ganho atenção, né? Eu acho que isso é muito bom, porque a partir do momento que o parlamento se volta para um tema, ele obriga que esse tema entre na pauta governamental e na pauta decisória. E só as discussões, as próprias audiências públicas, não só trazem relevância e conhecimento, como ajudam a ampliar o espectro de atores que podem atuar favoravelmente ao tema. Ok, obrigado, Ilana. Bom, às vezes, depois de uma última pergunta, vem uma última pergunta, e eu gostaria de resgatar a mesma pergunta inspiradora que eu fiz ao Felipe, nossa testemunha número 1, e perguntar para a Ilana qual conquista ela gostaria de acompanhar nos próximos anos em relação aos investimentos e negócios de impacto no Brasil, e quão perto ou quão distante estamos dessa conquista. Respondendo à última pergunta, eu tenho muito particularmente um interesse nos contratos de impacto social, né?
temática que eu me dedico, que eu estudo, é sobre ela que eu faço o meu doutorado, e me parece que a regulamentação dos contratos de impacto social possibilitará a internalização desse instrumento já bastante conhecido em outros países, inclusive na América do Sul, no nosso arcabouço. Nós tivemos 2 tentativas frustradas de utilização de recursos privados para implantação de forma inovadora de políticas públicas no Ceará e em São Paulo, e parte do fracasso delas se deveu à falta de uma normatização adequada. Novamente, eu devo dizer que novos instrumentos nem sempre precisam ser trabalhados para serem bem aceitos. E esse trabalho, quando não há um escopo jurídico e normativo adequado, começa a ter mais dificuldades, e talvez isso tenha acontecido em São Paulo e no Ceará. Então, o meu desejo aqui, o meu sonho de futuro, seria que nós pudéssemos aprovar o projeto de lei do Senado que trata da internalização dos contratos de impacto social para dentro do regramento jurídico brasileiro. Senhora Ilana... Bem, senhor Diogo, antes de despedir da senhora Ilana, gostaria de aproveitar a fala dela para convidar a audiência, o júri que está aí do outro lado, a se mobilizar também. Vejam que há iniciativas e é necessário uma mobilização para que Brasília saiba que estamos atentos e queremos, inclusive, acelerar esses processos, quem sabe sair com essa aprovação o quanto antes. Leonardo, que daqui a pouco estará aqui presente, inclusive sai daqui deste tribunal direto para um webinar de contratos de impacto social. Depois a gente pode até ver quem quer seguir esse outro webinar também. Vamos de tela em tela nesta pandemia, senhoras e senhores. Muito bem, senhor Diogo, se quiser despedir da senhora Ilana, muito obrigada, senhora Ilana, e chamar a sua próxima testemunha. Obrigado, agradeço a generosidade da Ilana por trazer tantas informações diretamente de Brasília para compartilhar com nossa audiência júri. Chamo agora a nossa terceira e última testemunha. Por favor, na tela. A gente ensaia, e aí vai para aquele modo... Deixa, deu certo. Olá, bom dia. Seu nome, por favor? Bom dia, eu sou Leonardo Letelier, fundador e CEO da Cital e Finanças do Bem. Senhor Leonardo, gostaria de ir direto ao ponto. Ouvimos todos aqui as acusações da senhora Tatiana. Gostaria de saber se alguma dessas acusações foi novidade para você. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a presença da doutora Tatiana, do doutor Diogo, da excelentíssima, meritíssima doutora juíza Consuelo, dos meus colegas de testemunha, e todos, e como diria minha mãe, que está há 40 anos no Brasil e ainda não aprendeu, todas as pessoas do júri. Respondendo à sua pergunta, Diogo, olha, não é uma grande novidade, mas eu queria adicionar uma provocação aqui. Eu entendo que o ônus da prova está colocado errado. Quem está acusando é a doutora Tatiana. Portanto, é ela que deveria trazer a prova de que os negócios não estão sendo efetivos. E não nós trazer as provas de que eles estão sendo efetivos. Então, essa inversão do ônus da prova, ela não procede. Vou poder usar. Ordem no tribunal! Ordem no tribunal! Eu agradeço essa polêmica gratuita criada neste momento, mas eu gostaria de reforçar que temos sido procurados, enquanto ecossistema de impacto, para responder por essas questões. Por veículos de comunicação, temos sido procurados por investidores que querem entrar nessa agenda, temos sido procurados por gestores públicos que querem conhecer um pouco mais sobre isso. E essas perguntas, infelizmente, se repetem, Leonardo. Como poderíamos transmitir, que evidências poderíamos usar para transmitir respaldo técnico, legal, evidências e emoções para contar sobre a nossa efetividade trabalhando nessa agenda nos últimos 10, 20 anos? Maravilha. Bom, acho que isso também tem a ver, doutor Diogo,
com a expectativa colocada. Quando a pessoa faz a pergunta de por que os negócios de impacto não salvaram o mundo, estão aí há 10 anos e não salvaram o mundo, essa é a expectativa dela. Isso nunca foi uma promessa do setor de investimento e de negócios de impacto. Ninguém acordou um dia e falou, nós salvaremos o mundo nos próximos 10 anos. Então, é necessário desconstruir essa expectativa e criar uma comunicação, uma narrativa que tem a ver com a realidade, tem a ver com as limitações e com os propósitos do setor. Eu concordo com o que foi dito anteriormente, não tem bala de prata. Quem estiver esperando que os negócios de impacto salvem o mundo, vai quebrar a cara. Quem estiver esperando que o governo sozinho salve o mundo, vai quebrar a cara, que a filantropia sozinha, que o ESG, que está na moda, todos temos que trabalhar em conjunto e cada um tem que fazer o seu papel. Então, é importante ter essa discussão explícita sobre quais são as expectativas, né? Como se constrói um movimento? E aí eu vou trazer algumas coisas que são verdade, que a doutora Tatiana colocou, mas que eu não acho que são condenações do setor, né? Os movimentos, eles começam com uma ideia, um grupo pequeno de pessoas, e isso é proposto para a sociedade. E várias outras pessoas, empresas, negócios, investidores, legisladores, acadêmicos, vão se alinhando a isso, e é natural que você tenha um processo de coalescimento, se existe essa palavra, dos conceitos. No primeiro momento, você quer uma tenda ampla, você quer atrair todas as pessoas, você quer atrair todas as pessoas que têm interesse nisso. Depois de algum tempo, e eu acho que a gente está começando a chegar nisso, a fala do Felipe tem a ver com isso, a fala da Ilana tem a ver com isso, você precisa começar a ser um pouco mais criterioso e dizer que não basta só querer, não basta só falar, tem que falar e fazer, tem que falar, fazer e mostrar. Tem que falar, fazer, mostrar e avaliar. Isso é um processo. E a gente está apenas no começo desse processo. Então, o movimento tem crescido. Evidências, olha, o setor cresce globalmente 100% ao ano, 50% no último ano, em capital mobilizado. O último número que eu vi era 750 bilhões de dólares. É longe do mercado global de, se não me engano, 70 trilhões, né? Mas, de novo, estamos no começo. Eu acho que a outra expectativa, que é irrazoável, é falar assim, olha, você tem um sistema que está aí desde o mercantilismo, digamos, com algumas melhorias, mas ele sempre indo na direção do benefício particular. Então, a gente está falando de dezenas, centenas de anos nessa direção, e agora vamos fazer, não é que vamos para um sistema de benefício público, vamos fazer para um sistema ou para atividades, ações, negócios, investimentos, de um mix de benefícios entre o público e o privado. E, poxa, nos últimos 5 anos você não conseguiu desfazer 300 anos de história. Não, mas também nunca me propus a isso. Muito bem, senhor Leonardo. Um momento, por favor, senhor Diogo. Interessante, são séculos de uma mentalidade, como elas serão mudadas em 5 anos, disse o Leonardo, vou ter que concordar, não posso concordar ainda, que não. Muito bem, eu gostaria de falar com o júri que está aí do outro lado da tela. Neste mundo online, coisas mágicas e loucas acontecem. Por exemplo, o link para o veredito já está no chat. Não acesse ainda. Vejam que temos uma testemunha essencial ainda para terminar todas as suas argumentações. Não vote, ainda não vote, não acesse esse link. É daqui a pouquinho. Aguarde, continue atento, atenta aqui ao que estamos falando, não use o link no momento, por favor. Muito obrigada, pode seguir, senhor Diogo? Agradeço. Senhor Leonardo, eu gostaria de voltar os holofotes especificamente para os empreendedores de impacto, né? Sabendo a sua jornada profissional, sei que você interage com diversos desses empreendedores, né, seja aportando capital ou apoio técnico para diversos desses negócios. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se você acredita que posicionar-se efetivamente como um negócio de impacto tem sido uma oportunidade ou um peso para esses empreendedores.
Doutor Diogo, tudo depende de quem é o empreendedor. Se ele realmente busca o impacto, se identificar como um negócio impacto, procurar melhorar nessas dimensões, nas métricas que são importantes para esse ecossistema, vai beneficiá-lo. Se ele não é, vai ser fake e vai ser prejudicial. Agora, uma coisa que eu acho que não está sempre clara é que os negócios de impacto, eles não deixam de ser negócios por serem de impacto. Então, eles precisam ter modelos de negócio que funcionam, né? Isso não significa que todos têm que procurar ser o próximo Google e escalar, né? Precisamos de um unicórnio de impacto, eu acho legal, mas definitivamente não é necessário para todas as organizações, nem é a vocação. Eu não acredito que o mundo vai estar melhor servido apenas se tivermos empresas bilionárias, Googles da vida em todos os setores. A gente precisa da padaria de bairro, a gente precisa de negócios pequenos, médios, grandes, que empreguem pessoas, que tenham conexão com a comunidade, que estejam presentes, que façam parte do tecido social. A gente, como sociedade, precisa disso. E os negócios de impacto são parte disso. Senhor Leonardo, agradeço a reflexão e piramido a partir dela, sempre quis usar essa expressão, para a gente falar um pouquinho sobre escala, tá? Já foi trazido aqui anteriormente que grandes problemas exigem soluções em escala, né? Mas, em geral, vimos dos empreendedores que existem diferentes formas de pensar, conceber e executar a escala. Que parte dessa discussão sobre escala você acha importante? Que parte dessa discussão a gente já está fazendo e que parte dessa discussão ainda não fazemos porque ela é bastante delicada? Eu acredito que a gente sim tem que ter escala de respostas, mas não quer dizer que é a mesma resposta em uma grande escala. Eu acho que tem problemas locais que vão ser resolvidos de forma local, com uma escala pequena. E se essa é uma boa solução, ela pode ser replicada e a solução ela vai ser... a resolução do problema vai ser escalada sem você necessariamente ter, como eu falei, o grande negócio cobrindo tudo. Tá? Então, eu entendo que existem várias estratégias para aumentar a escala. E eu queria retomar o ponto que a Ilana trouxe, de que estamos todos nisso juntos. A escala da solução não vai se dar apenas por um negócio de impacto ou pelo setor de negócio de impacto. Ele tem que se dar por uma mudança de cultura na sociedade, por leis mais alinhadas, um governo atuante nessa direção, empresas tradicionais cuidando bem do seu quintal, negócios de impacto também. Então, esse lugar de falar, poxa, por que os negócios de impacto não resolveram o problema da fome no mundo nos últimos 5 anos, eu acho que a pergunta acaba sendo improdutiva. Tem problemas que vão ser resolvidos de outra forma que não são negócios de impacto, ou às vezes não são nem negócios. Ok, boa reflexão, senhor Leonardo. Agora, olhando para o outro lado da moeda, olhando para os investidores, gostaria de saber qual tem sido a sua facilidade ou a sua dificuldade de mobilizar capital para impacto. Que tipo de perguntas, em geral, o senhor tem recebido e como você tem respondido a elas? Obrigado pela pergunta, doutor Diogo. Eu acho que tem alguns grupos de investidores. Tem aqueles investidores que não querem abrir mão de nada e falam, olha, eu gostei disso aqui, eu quero tudo igualzinho, só que com impacto. E esses vão acabar sendo atendidos por coisas com verniz de impacto. Porque não tem nenhuma disposição a fazer algo diferente para atingir um resultado diferente. Tá? Esse é um grupo que existe, ele vai continuar existindo sempre. Eu imagino que ao longo do tempo ele vai diminuindo, até porque as pessoas vão morrendo e as novas gerações acho que estão muito mais conectadas com esse tema. Você tem um outro grupo de pessoas que querem, primeiro, o impacto. Querem o dinheiro de volta deles, sim, tá? Mas querem primeiro o impacto. A gente trabalha muito com esse grupo e, com isso, a gente tem uma grande facilidade de conversar e de captar. Então, a outra testemunha número 1, a testemunha número 1, Felipe, ele falou de vários instrumentos, um deles é o empréstimo coletivo. Então, se você olhar
o próprio exemplo da Cital, que não é o único, mas é o que eu tenho mais à mão, a gente fez 4 rodadas de empréstimo coletivo, com tamanhos variados, mas todas aí por volta de 1 milhão, de 1 até 2 milhões. A primeira demorou 52 ou 54 dias para fechar. A segunda demorou 1 dia, 24 horas. A terceira demorou 2 horas, a quarta demorou 90 minutos. A gente vai fazer uma quinta agora, a gente espera que demore mais, porque a gente começou a receber reclamação de pessoas falando, poxa, acabei de descobrir e não tem mais. Não deu nem tempo, não deu nem tempo de resolver. Essa então, é uma boa notícia. Vai ter uma próxima aí, que ela vai ser um pouco maior também, inclusive, para poder permitir isso. Então, claro que esses volumes são pequenos, mas eu acho que eles refletem o interesse, o apetite, o alinhamento do que a gente está fazendo no setor de impacto com esse grupo de investidores. De novo, não tem bala de prata, não tem uma coisa que vai atrair todo mundo. A gente precisa de perfis diferentes de risco, de liquidez, de retorno, e causas diferentes também, né? Então, entender isso e saber com quem você tem que falar, quem você procura, ou ser procurado para as pessoas que se identificam, ajuda muito a nossa vida e a gente entende que isso vai facilitar e vai fluir melhor ao longo do tempo. Senhor Leonardo... Interessante, senhor Diogo. Desculpe, essa pergunta sobre escala é interessante, né? Esse mundo industrializado e massificado, e aí a gente tem que voltar para pensamentos artesanais que parece que nos horripilam, mas a gente tem coisas para fazer no intermédio. Esse ou isso ou aquilo está acabando com a gente, né? E, em vez de a gente conseguir isto e aquilo, espaço para todos. Enfim, mais uma digressão aqui da juíza. Pode seguir, senhor Diogo. Senhora juíza, eu tenho uma última pergunta, que vou tentar fazê-la como última mesmo, que vem de uma reflexão de que acolhemos as acusações e estamos dispostos a conviver com essas incertezas do futuro. Gostaria de perguntar ao senhor Leonardo que questões ainda ficam abertas para o futuro e como que a gente consegue mobilizar empreendedores, investidores, gestores públicos, lideranças de grandes empresas para se aproximar da nossa agenda, seguir próximo, testar, né, pilotar com impacto, mesmo tendo que conviver com algumas dessas incertezas. Eu gostaria de começar dizendo que eu concordo com isso, acho que as provocações trazidas, elas são válidas sobre o conceito que ainda não está 100% fechado, o tamanho, a escala que a gente ainda tem, assim por diante. Então, acho que elas são provocações válidas, mas eu só acho que elas são normais. Tá? Eu acho que elas não bastam para condenar o setor. Eu tenho, recentemente, trabalhado mais no nível, diria, das pessoas, do convencimento. Eu acho que tem um grande trabalho para ser feito no nível dos produtos, das operações serem mais fáceis, serem mais simples, mais padronizadas. A plataforma de empréstimo coletivo é um exemplo, né? A partir de R$1.000, para uma coisa que historicamente estava disponível apenas para pessoas com grandes fortunas. Então, acho que tem toda uma evolução de mercado e de inovação que ela vai acontecer pela Cital e pela Dinam, pelo ICE, por todos esses players que estão avançando. Pessoalmente, eu gostaria de ter mais conversas pessoa a pessoa, porque eu entendo que a pessoa, uma vez que ela entendeu que ela quer mudar, ou que ela quer fazer algo diferente, ela vai estar mais disposta a dar os passos necessários, né? E falar com seus assessores de investimento falando, não se dá para fazer, mas faça, se vira. Tá? Então, esse lugar mais coração a coração, se você quiser, tem mente também aí, mas pessoa a pessoa é o lugar que atualmente mais me interessa estar presente. A Cital, como um todo, continua trabalhando em todas as dimensões, assim como os outros players de mercado, mas esse é o lugar que eu enxergo que eu posso adicionar mais valor. Ok, agradeço a participação do senhor Leonardo e depois das explanações dessas 3 ótimas testemunhas, eu só posso dizer que brilhamos e
drop the mic, caso encerrado da parte da defesa. Agradeço. Muito bem, gosto de ver a defesa confiante nesse nível, muito excelente. Muito obrigada também, senhor Leonardo. Gosto que, novamente, a gente volte as nossas mentes para os nossos corações, os afetos nos conduzem pelo mundo. Então, sim, vamos prestar atenção neles. Muito bem, muito bem. Ouvidos todos os fatos, as acusações, as defesas, os argumentos, eu pergunto a vocês, querido júri, qual é o veredito? Agora sim, você pode entrar no link do chat ou usar o QR Code que está na sua tela. Eu acho que o QR Code já está aqui. Vejam, vamos ver se eu estou apontando para o lado certo. O QR Code está aqui. Vejam que é uma questão psicotécnica. Eu consegui apontar para o QR Code. Enfim, este QR Code que está aqui serve para você votar. O que você pode optar? Vamos às sentenças. Os investimentos e negócios de impacto são inocentes? E estou otimista com o futuro. São inocentes, mas o futuro me assusta um pouco, sou pessimista. São culpados, mas estou otimista. Ou são culpados e estou pessimista? Diga para nós, querido júri. Júri é bom, né? Porque não é jura, não é juro, não é júri, é júri. Querido júri, vote agora. Temos alguns poucos minutos, vou aguardar a sinalização de que a votação está encerrada para podermos falar sobre o resultado final. Lembrando que você pode votar com a mente, com o coração, com a alma, observar critérios, argumentos, emoções, tudo que passou em você durante esta hora e 15 minutos que estivemos aqui junto ouvindo esses argumentos. Enquanto você vota, eu vou começar alguns agradecimentos. Começando, eu acho que merece muito agradecimento a uma pessoa que foi escolhida para acusar os impactos, os negócios e investimentos de impacto. Senhora Tatiana, olha, durma-se com um barulho desse. Muito obrigada por ter aceitado um papel nada fácil neste momento. Podemos colocar a senhora Tatiana na tela, enquanto a gente espera aqui. Vamos ver se ela vem para a tela. Vamos ver, senhora Tatiana, eu estou vendo você na minha tela, vamos ver. Técnica! Hello! Vocês que estão, por favor, queridos e queridas, Luiz, Samantha, enquanto eles não vêm... Ah, já está aqui! Senhora Tatiana, a senhora pode dar um depoimento, como foi esse desafio de ter que ser a acusação neste momento? Olha, não é um papel fácil, mas é um papel que eu acho importante e que faz a gente escutar as respostas que eram tão esperadas de todos. Eu acho que todas as testemunhas de defesa conseguiram endereçar os pontos e me deixaram menos culpada, de uma certa forma, de fazer esse papel. Mas eu acho que a acusação tinha que levantar alguns pontos. As provas realmente teriam que ser apresentadas, mas o curto prazo não me permitiu. Caso o Leonardo precise, depois eu encaminho para ele por e-mail. Mas eu agradeço muito a oportunidade e eu acho que cumprimos o nosso papel em levantar os pontos necessários para que esse debate avance e que a gente chegue onde a gente tem que chegar. Cumpriu com maestria, muito obrigada, viu, senhora Tatiana? Alguns comentários que estão vindo do chat, que chegam aqui ao nosso tribunal. Opa, vazando o microfone, adoro. Silêncio no tribunal. Olha que bom, eu posso usar. Alguns comentários do chat, vamos ver. Quando todas as regiões do Brasil acessarem os investimentos, eles serão inocentes. Muito bem, faltou uma opção na enquete. Se a juíza é parcial ou imparcial. Moro fez isso. Meu Deus! Minha Nossa Senhora! Eu que não vou dormir hoje. Eu que não durmo hoje, que fui parecer o parecendo. Ah, não! Por favor, senhoras e senhores, compreendam minha posição. Não quero nem de longe chegar nessa questão, enfim. Fui parcial. Estou sendo... Pera, minha toga, até a toga caiu numa acusação dessa, minha Nossa Senhora. Mas parece que já estamos com o veredito. Vamos mudar de assunto. O veredito já está pronto. E, felizmente, os júris são vocês. Vamos lá. Podemos pôr o veredito na tela? Ah, ele está na tela.
Para esta juíza, ele está na tela mínima. Vamos aqui ajeitar o zoom. Ajeite o zoom para você ver aqui todo o resultado. Meu Deus, como eu escolho essa telinha para ficar. Dá pin na tela. Vamos ver o que temos. Inocentes, estou otimista com o futuro. 77,5 e 8. E continua a votação. Estão absolvendo os investimentos e, para nossa alegria, estão otimistas. Inocentes, mas estou pessimista. Temos aí 6,9%. Temos uma parcela de 13%, que eles são culpados, mas sigo otimista. E 1,4% da nossa audiência culpados. E estou pessimista com o futuro. Muito bem. Se eu fizer comentários sobre esse resultado, eu posso ser acusada de parcialidade, também não sei o que fazer, mas, usando da minha parcialidade, eu queria dizer que estou feliz que eles possam ter sido inocentados. Falaram que o júri foi comprado, gente, no chat. Não, esse júri está acontecendo aqui ao vivo, com base em cliques, em links, auditado pela Auditation Servers CEOs Limited. Então, está tudo muito correto aqui neste momento com a auditoria do nosso julgamento. Gente, estar otimista, né, ou pessimista em relação a esse assunto, em relação ao mundo, é um desafio nesse momento, né? Eu queria encerrar o nosso grande momento aqui falando um pouco sobre isso, né? Falando sobre aquilo que a gente precisa para manter a chama viva, que a gente precisa se conectar com aquilo de bom que tem dentro de nós, com o que a gente tem de força, de esperança, porque sim, são elas que nos levam adiante. São muitos os desafios, são imensos. Esse tema, quão sistêmico ele pode ser? Quantas mudanças, como falaram muito bem aqui, todas as pessoas, quantas mudanças são necessárias, que mudança de visão, de sensação, de afetos a gente precisa para que isso avance. Então, que a gente possa sintonizar com essas mudanças, com o que tem de melhor, que vai nos ajudar a caminhar nesse caminho, que tal? A gente ir em frente, seguir firmes e fortes, até que a gente possa ter novos dados, novas evidências, novas mudanças na sociedade, resultados mais claros para quem precisa de mais clareza ainda, de um negócio que é tão bacana desde já. Muito bem, deixa eu checar aqui. Estamos aqui tudo certo, então parece que está tudo certo aqui no final, finalmente, a votação foi feita, eu fiz um agradecimento à Tatiana, porque foi um desafio, mas queria agradecer profundamente ao Felipe, ao Leonardo e à Ilana, a vocês, né, que encararam, como assim, vai ter um julgamento, como assim, você testemunha, e vocês vieram tão lindamente, tão abertamente, tão preparados aqui. Agradecer a Diogo que organizou esse tribunal, sim, a Vivian que está aqui no comando de toda essa história e a vocês que participaram. Da minha parte, meu agradecimento também pela abertura para a gente poder ter também alegria diante de tantas questões sérias, que a gente não faça disso uma oposição. Eu me despeço, vou chamar Vivian dizendo que vocês me encontram no Relações Simplificadas, tá bom? Quem quiser encontrar a meritíssima, meu tribunal chama-se Relações Simplificadas. Um beijo para vocês, Vivian. Transfiro o microfone para você. Obrigada, gente. Obrigada por esse julgamento maravilhoso. Estou super feliz que já temos um veredito, então. Eu gostaria de agradecer a todo o júri também que contribuiu e que está aqui do outro lado da tela, vibrando aqui no chat. O chat foi muito vibrante essa manhã.